estávamos a falar do orfanato onde o Padre Paulo esteve, estávamos a falar que crianças são estas, crianças sem família, sem pai, sem mãe, que morreram eventualmente jovens, imagino, com doenças muito típicas do continente africano, não é, Padre Paulo? Sim, infelizmente, no continente africano, para além da pandemia, obviamente que há outras pandemias que nunca tiveram cura e nem têm cura, e uma delas é certamente a tuberculose e o HIV, não é? Portanto, a tuberculose tem cura, mas muitas das vezes essa cura não chega onde tem que chegar, não é? Estas crianças são, muitas delas são órfãs de pai e mãe que morreram com sida e tuberculose, ou outra doença, mas a grande maioria é tuberculose e sida. Sim, muitas pessoas morrem de malária, não porque não existe a cura para a malária, porque existe, não é? Só que muitas das vezes a má informação, estamos a falar de lugares onde as aldeias estão muito perdidas, a informação não chega lá. Ou então quando chega também o acesso ao hospital, aos centros de saúde é muito difícil, às vezes tem que ser feito em meios muito rudimentares, como carros de boi, e às vezes quando se chega aos centros de saúde já é muito tarde, não é? Esse foi um dos grandes dramas que eu senti, também exatamente esse elo de cuidado ali ainda está muito enfraquecido, não é? Os meios que existem não chegam ainda a toda a população. Há uma grande parte da população que fica fora desses bens necessários para poderem viver, não é? E as pessoas confortam-se com a situação? Não são pessoas revoltadas? Não reivindicam? Exatamente. O livro exatamente vai ao encontro daquilo que é a densidade desse sentimento de carência e de saber viver na carência, não é? Como dizia, o livro é sobre a orfandade. A orfandade é algo que nós temos que aprender a viver nela. E muita da população, muitas das pessoas que eu conheci em Moçambique têm esse hábito de se situarem diante da vida sempre com um sentimento de que aquele laço que estão a estabelecer com alguém a qualquer momento pode falhar, não é? Portanto, há sempre ali uma espécie de defesa em relação a uma vida mais duradoura, não é? E a certeza de que tu, que estás à minha frente, amanhã estarás comigo também, não é? Então, e é essa experiência que não é fácil, muito menos para nós que não estamos habituados a ela, e que foi uma das experiências que mais marcou, que foi esta de saber que a qualquer momento aquela pessoa que está comigo pode não estar porque não é certo, não é certo que a garantia da sua vida esteja assegurada, não é? E sobretudo numa Angónia onde há tanta carência daquilo que é fundamental, não é? Outra experiência durante estes seus 5 anos foi na Beira, a reconstruir casas destruídas pelo ciclone Idai. Sim, exatamente. O ciclone Idai aparece... Eu estava na Beira, eu estava na Angónia quando se deu o ciclone de Idai, e o provincial, nessa altura, pediu-me que eu entregasse o projeto dos órfãos a outro jesuíta e que fosse para a Beira, exatamente para poder canalizar uma série de ajudas importantes que estavam a chegar e destinadas exatamente àquela população, e que era preciso ter alguém no terreno para poder implementar essas ajudas. E, obviamente, eu fui chamado à Beira, estive lá uma semana depois do ciclone ter acontecido, e a partir mais ou menos de maio fiquei a viver permanentemente na Beira e estive lá durante quase 2 anos. E o meu trabalho foi, sobretudo, construir casas, portanto, reconstruir muitas delas casas que tinham sido totalmente destruídas pelo ciclone Idai, sobretudo famílias muito numerosas e muito pobres. As mais pobres que encontrei, concretamente no bairro de Mascarenhas e também na nossa paróquia de Matequano. Aquelas famílias, todas as pessoas foram afetadas, mas obviamente que havia casos dramáticos de viúvas ou de famílias muito numerosas que ficaram sem casa. Então as famílias estavam a dormir debaixo de toldos de plástico, e foram essas que eu procurei agarrar como prioritárias e reconstruir as casas, não é? Começar a reconstruir. E ainda continua, mesmo a partir aqui de Portugal, continuo o processo da reconstrução. Tenho uma equipa bastante responsável no terreno, e à medida que eu tenho
tenho donativos de benfeitores, vou avançando na reconstrução das casas que tinha previsto reconstruir. Muitas delas deixei-as já metade feitas, para que a família não ficasse cá fora, portanto vivem em 2 quartos, mas obviamente que falta completar com mais um quarto, mais uma sala, uma cozinha, e é esse o meu trabalho que também mantenho com Moçambique. Muito bem, vamos voltar Vamos novamente voltar ao ao livro. livro. Este livro tem 3 partes, essencialmente, que não Sim. correspondem exatamente a cada um dos sítios, mas há aqui uma mistura de sentimentos, de imagens, que fazem cada uma destas 3 partes do livro. A primeira é da misericórdia. O que é que nós temos nesta primeira parte? Nesta primeira parte, a primeira parte do livro é uma procura de uma solução que vai ao encontro desta carência da orfandade, não é? Ou seja, estou profundamente convencido que apenas uma experiência genuína de misericórdia, ou seja, de sentir com o outro e de apropriar-me da realidade do outro, é que pode ajudar a reconstruir estes laços perdidos, não é? Isso manifesta-se a todos os níveis de relações, não apenas a relação familiar, mas a relação, sobretudo a relação social. Todos os laços que estão enfraquecidos precisam de ser cuidados, não é? E a misericórdia é exatamente isso, é o cuidado de coração que se tem que ter pelo outro, não é? É um cuidar o outro a partir de um sentimento de querer comungar da sua necessidade, daquilo que em que ele está fragilizado, não é? Por isso, sim, exatamente por isso, nesta primeira parte, não há senão rostos, porque não poderia haver senão rostos. Há rostos de idosos, de crianças, de pessoas, de mulheres, de homens, exatamente porque é ele ser humano que precisa de ser cuidado. Não é em função de um grupo social, não é em função de uma posição familiar, é em função da necessidade da outra pessoa. E é essa a primeira parte que abre depois o contexto de todo o resto do livro, não é? Portanto, é uma tentativa de dizer, olha, sem o cuidado pelo outro, não se pode construir uma sociedade justa, não se pode ter paz, não é? E que é um dos fatores hoje em dia tão falados em Moçambique, não é? E obviamente vamos ao encontro dessa realidade. Não se pode ter paz sem um sentimento de cuidado pelo outro, não é? Pela sua realidade. Os rostos são isso, mas ao mesmo tempo, intercalando os rostos, aparecem uma série de experiências que vivi em Moçambique por altura do Ano da Misericórdia, que o Papa Francisco tinha instituído, e essas experiências relatam exatamente a vivência dos laços fundamentais que estão nas obras da misericórdia, não é? De cuidar dos presos, cuidar dos moribundos, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, etc. Lá o dar de beber a quem tem sede é uma das questões um bocadinho críticas, até porque a água não chega a toda a gente. E uma das coisas que eu percebi do livro é que, e que o que mudou também era ver mulheres e talvez crianças também com jarros e baldes de água que se tornavam pelo caminho, não é? Sim, para Nós aqui muitas. quase não concebemos, lá é uma realidade. Lá é uma realidade. As realidades fundamentais em Moçambique ocupam o tempo e as preocupações da maior parte das pessoas, não é? Não se trata de... Trata-se de ir ao encontro daquilo que é fundamental. O que é fundamental é garantir que haja água em casa para se poder cozinhar, para se poder lavar a criança, para se poder lavar a roupa. Portanto, a água é um bem fundamental que não está próximo da casa, está no rio, está num poço que está estragado e que é preciso ir à procura no poço seguinte, que provavelmente pode não estar a funcionar, e onde há já uma fila muito grande de pessoas à espera. Portanto, a água é um elemento fundamental que não está assegurado, não é? Para a maior parte da população. E, obviamente, para além da água, quem fala da água fala também da saúde, obviamente, não é? E também do alimento. A maior parte das pessoas em Moçambique ainda vive muito nessa experiência da sobrevivência, não é? De garantir, tentar lutar por garantir o mínimo que é necessário para que a família possa sobreviver. Exatamente assim. Achei muito curiosa também a parte do ritual de enterrar os mortos.
um bocadinho Sim. diferente do nosso. Portanto, o ritual de enterrar os mortos em Moçambique é uma das grandes riquezas que este povo tem, é exatamente o cuidado que tem no último momento, não é? Na despedida daquele ente querido, e a forma como não só manifestam o carinho que têm por ele, mas também como querem perpetuar a sua memória e que essa memória seja a garantia dos laços daqueles que estão e que ficam, não é? E, portanto, é raro aparecer um funeral onde haja apenas uma pessoa ou duas pessoas. Normalmente vêm todas as pessoas da aldeia e o funeral demora muito tempo porque há uma série de passos que estão descritos num dos textos que têm a sua beleza porque são muito cuidados e são feitos por todos. Não é apenas o padre que está a fazer ou a presidir a cerimónia, mas é toda a comunidade que participa e que diz ao defunto que está ali por ele, não é? E, portanto, quer-lhe prestar a última homenagem, quer marcar a sua presença, não é? Há um momento do ritual muito bonito, que é quando as pessoas colocam uma flor na campa, portanto, a campa que está despida, depois de estar o monte de terra em cima do caixão, todas as pessoas que ali estão presentes colocam uma flor e, portanto, de um momento para o outro, aquilo que era terra tornou-se um jardim florido, que depois é regado pelos familiares com água, portanto, fica empapado em água, exatamente como sinal de vida, não é? Perpetuar a beleza daquela memória, não é? Muito bem. Esta é a primeira parte de que Uhum. estávamos a falar, a parte da misericórdia. Uma segunda parte do livro é dos elementos. E aqui Sim. temos 4 elementos fundamentais, não é, Padre? Pronto, os 4 elementos ajudaram-me a congregar essas experiências dispersas, não é? Portanto, são os elementos básicos da vida e a partir dos quais consegui também falar um pouco de cada uma das experiências vividas em Moçambique. A água mais referente à experiência em Tete, onde estive na Catedral de Tete como pároco, mas sobretudo as experiências passadas junto do rio, o rio Zambeze e o rio Revubué, que é um afluente do Zambeze, onde as pessoas fazem a sua vida junto do rio, não é? E tive muitos encontros que me marcaram muito e que me deram um grande respiro, até como consolo para poder também conviver com tanto sofrimento, não é? E os outros elementos, a terra faz referência à Angónia, portanto ao Planalto da Angónia, onde cuidei dos 100 órfãos, e finalmente o ar diz respeito à passagem do ciclone Idai e são fotografias da beira. O elemento fogo aparece aqui como uma referência talvez às feridas que estão presentes na sociedade moçambicana, aquelas que eu identifiquei mais comumente, em concreto, a orfandade, as pessoas idosas que cuidam de crianças como filhos, sendo eles já idosos, não é? O papel também da mulher muito sozinha, muito cuidadora, só ela, de todas as crianças do casal, não é? Não há a figura masculina, que esse é um dos grandes dramas da sociedade moçambicana, não é? Há aqui uma ausência da figura masculina do seu lugar como pai, como marido. Muitas mulheres assumem a vida da família a tempo inteiro fazendo os dois papéis, não é? E esse foi outro dos problemas que encontrei, muitas mulheres sozinhas com crianças. E finalmente, pois, o albinismo, que é um dos grandes dramas também que hoje encontramos, sobretudo na zona rural, não é? Pela superstição que existe à volta das pessoas albinas e as doenças, não é? Malária, etc. Qualquer imperfeição tem sempre uma razão que não é apenas uma razão biológica, há sempre ali um fatalismo, uma superstição, de um ajuste de contas, portanto é difícil gerir uma série de tensões, não é? E essas feridas eu quis que ficassem mais ou menos identificadas no capítulo Fogo, não é? Muito bem. Depois temos ainda o ar. O ar, sim, o ar é referência à passagem do ciclone Idai, não é? Portanto, que é o último elemento. São fotografias que tirei uma semana depois do ciclone ter devastado a cidade da Beira e aquilo que me impressionou foi exatamente o sentimento de solidão que as pessoas sentiam face à possibilidade de recomeçar. Ou seja,
Vamos recomeçar como? Com quem? E a partir de quê? Mas ao mesmo tempo, como também dizia no início, esse saber viver a partir de uma experiência que já está para além daquilo que é o razoável. Ou seja, isto não é a primeira vez que nos acontece, a outros níveis, esta é maior, mas não é a última. Portanto, vamos fazer a mesma coisa que sempre fizemos, que é resistir, procurar uma solução e conviver a partir do mínimo, a partir daquilo que é o básico dos básicos, não é? E, portanto, lutam por isso. Uma terceira parte é dos afetos. Eu Dos acho afetos. que esta imagem que abre esta terceira parte do livro. A terceira, sim. A terceira parte do livro é um poema. É um poema com uma série de estrofes. Cada estrofe pede um conjunto de fotografias. É um poema sobre Moçambique, sobre quem esteve lá. Neste caso, eu estive lá, mas qualquer pessoa que vá à África nunca vem igual a ela própria. Nunca regressa igual ao momento em que tinha ido para lá, não é? Porque, obviamente, que a experiência em África é uma experiência transformadora, é uma experiência que nos converte, que nos faz tomar consciência daquilo que é fundamental na vida e também da justa medida das coisas. Se calhar não precisamos viver com tanto para sermos felizes, não é? Isso é uma das coisas que se encontra lá e que me chama muito a atenção. Há uma alegria e uma leveza nas crianças, na sua maneira de estar umas com as outras, de brincar e de agarrar a vida, que hoje dificilmente encontramos junto das nossas crianças, que vivem uma tensão e uma agitação interior, uma insatisfação tremenda. Ali qualquer coisita, qualquer elemento que encontravam era a oportunidade de poderem brincar e brincavam entre elas. Não precisavam ter um adulto que as ensinasse a brincar, nem que lhes desse um meio para elas brincarem. Não. Qualquer coisa era oportunidade para gerirem o lúdico e agarrarem a vida com a beleza que a criança sabe ter, não é? O livro inclui também um desdobrável. Sim, Vamos decifrar, que é muito simbólico este desdobrável. Vamos decifrar este desdobrável. Sim. É uma surpresa que está dentro do livro, não é? Portanto, é um resumo que sai do livro ao encontro da casa, do nosso espaço de vida. É uma imagem forte de uma criança que está a dormir junto da margem de um rio com pouca água, não é? Está envolta em lama, como se fosse uma promessa que ainda não nasceu, de qualquer coisa que falta e que, obviamente, tem, de um lado e do outro, a violência que não permite que ela se desenvolva ainda e se manifeste plenamente, não é? E que se isso acontecesse, se ela se manifestasse, se essa criança despertasse, não é? E dissesse quem ela era, certamente que a imagem que está por trás seria a dominante em Moçambique, que já existe, mas que infelizmente ainda é apenas um grupo muito pequeno que tem esse sorriso, não é? Tão pleno. Já falamos da experiência mais marcante de Moçambique. Todas as suas vivências estão neste livro, Paulo? Não, este livro é um esforço difícil de poder fazer uma síntese daquilo que vivi durante 5 anos. Obviamente que ficaram de fora muitíssimas fotografias, muitíssimas experiências que não fui capaz de as dizer, não fui capaz de as plasmar. Este livro acho que faz justiça àquilo que é uma primeira leitura também daquilo que foi vivido e daquilo que eu gostaria de partilhar. Portanto, faz justiça a isso e sinto muito consolado porque é um livro verdadeiro nesse sentido, não é? Mas obviamente ficaram de fora muitas outras imagens, muitas outras experiências que estou convencido que dariam material para um segundo livro ou para um terceiro livro, um segundo e terceiro livro, que era isso que eu gostaria de fazer se tiver oportunidade, não é? Mas este primeiro é o resumo e é o coração, é talvez o sumo mais puro daquilo que foi vivido ao longo destes 5 anos. Tem consigo milhares de fotografias. Sim. Um pouquinho mais de milhares. Sim, mas obviamente
O processo de edição de um livro é sempre muito difícil porque escolhemos as fotografias que são, obviamente, aquelas que nós identificamos como boas fotografias, que falam, que têm o conteúdo daquilo que merece ser dito, merece ser partilhado, mas a estrutura do livro também pede uma ordem e pede uma seleção. E às vezes, obviamente, essa seleção não é aquela que nós gostaríamos. Há fotografias que ficam de fora, com quem eu me identifico muito mais, mas que obviamente que não é neste livro que elas vão aparecer talvez noutros, mas neste apareceram aquelas que eram justas e que também eu me identifico para o conteúdo e para os textos que o livro também apresentava. Não é? Portanto, há um desafio de conciliar texto e imagem que implica opções, mas em ambas, eu penso que a qualidade foi assegurada e eu sinto consolação com este livro. Muito bem, isso é muito bom. O livro, de facto, é uma obra muito, muito interessante, muito rica. Cumprida a missão em Moçambique, para onde é que agora gostaria de partir como missionário? Eu já estou partido, ou seja, já tenho, já tenho nova missão. A minha missão neste momento é em Portugal. Por quanto tempo, não sei. Claro. Confio sempre que há aqui uma história de Deus na vida de cada um de nós, que não é apenas uma escolha nossa, uma escolha pensada, mas é uma escolha assumida, não é? Portanto, eu sinto que neste momento foi-me oportuno voltar para Portugal, era um momento de voltar, sem me desligar daquilo que está vivido e daquilo que continuo a viver em Moçambique, mas obviamente que há aqui também uma oportunidade de continuar a crescer como padre, como missionário, noutro sentido, não é? Neste contexto, que é o contexto do nosso país, o contexto do mundo ocidental, tão desafiante, mas ao mesmo tempo que também tem que ter consciência de que não pode ser sem a referência de uma África ou de uma Ásia, não é? Nós hoje não poderemos verdadeiramente encontrar um caminho saudável de vida sem termos no nosso horizonte estas vidas que estão para além do nosso horizonte de olhar, mas que são um reservatório daquilo que nós já perdemos, não é? Portanto, aqui a colaboração e a cooperação entre estes dois mundos tornou-se, a meu ver, mais do que nunca, uma exigência e uma necessidade para todos. Paulo, agradeço-lhe muito De nada, agradeço. apresentação do livro, da sua experiência, da sua vida, um bocadinho de si e da sua Muito obra. obrigado. Agradeço eu também o convite que me fizeram e desejo que sintam consolação ao lerem e ao verem o livro. Não tenho dúvidas que os leitores vão gostar muito deste livro. Um livro que está à venda na Livraria Apostolado de Oração, foi lançado pela editorial Frente e Verso. Neste momento podem encontrá-lo com desconto na Feira do Livro online. Eu vou, entretanto, como há bocado ficamos sem som, não sei se as pessoas conseguiram ouvir a nossa mensagem inicial. Neste momento está a decorrer, começou hoje, está a decorrer até ao dia 2 de maio, uma feira do livro online das editoriais Apostolado de Oração e Frente e Verso. Toda a loja online vai estar sensivelmente nos próximos 15 a 6 dias com 20% de desconto. Todos os dias há um livro, que é o livro do dia, com 50% de descontos. Há passatempos, há oferta de livros, na compra de assinaturas da revista Mensageiro do Coração de Jesus, o Cruzada. E existem também alguns passatempos nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Se visitarem toda a informação sobre a Feira do Livro, o programa cultural, os eventos online, estão no site da Rede Mundial de Oração do Papa, remol.pt, e lá podem encontrar um passatempo, a informação sobre um passatempo em que se habilitam a ganhar precisamente este livro. Portanto, é só verificar a informação também vai estar disponível aqui no Instagram. Convido-os a participarem, convido-os também a visitar a nossa livraria online e certamente vão ficar surpreendidos e vão gostar desta nossa iniciativa. Padre Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Despedimos-nos dos nossos seguidores e lembro ainda que no âmbito deste passatempo podem colocar algumas questões ao Padre Paulo
sobre o livro, sobre a sua missão, sobre aquilo que gostariam de saber sobre as obras do Padre Paulo. Esta não é a primeira obra do Padre Paulo Teia, já inicialmente falamos disso, uma primeira obra maravilhosa também, que resultou da experiência vivida pelo Padre Paulo em 2014 na Índia, que é Namasté, a luz de Deus em mim, ajude-me, Padre Paulo. A luz de Deus em mim saúda a luz de Deus em ti. Um livro também muito bonito, também lançado pela Frente e Verso. E agora Ana Amacié sobre Moçambique. Padre Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos. E obrigada a todos. Deus, boa tarde. Boa tarde.